capítulo 16. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Iremos hoje meditar numa parábola, e é tido como a parábola mais difícil de interpretar, ou seja, a mais complicada para quem tiver a entender. Todos acharam? Amém. Você que pode, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas da origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornaste fiel na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Todos acreditam que essa é a palavra do Senhor? Eu também creio. Então desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas para essa palavra que é digna de toda honra, louvor e adoração. Amadíssimo Deus, querido Pai, a tua palavra agora será anunciada, Senhor. Toma, meu Pai, a boca do pregador. Põe o teu Espírito Santo, meu Pai, em ação agora para falar com a tua igreja, Deus. E que não seja nada de origem humana, mas que venha uma revelação do Senhor para nos edificar, para nos fortalecer, para que venhamos sair daqui, meu Pai, fortalecidos na tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pode tomar a tua assento. O Senhor Jesus, sempre ele usava uma parábola para trazer um ensinamento, para trazer uma doutrina, porque doutrina significa ensinamento. Então o Senhor Jesus, ele costumava agir dessa forma. Ele fazia parábolas para ilustrar alguma questão da vida. Você vê que é uma parábola muito famosa, é a parábola do bom samaritano, onde o Senhor Jesus responde uma pergunta. O intérprete da lei chega e pergunta para ele: o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Aí ele: como você entende a lei? Porque o Senhor Jesus tinha esse costume. Ele respondia com uma pergunta. Isso é típico do judeu. E ele respondia
responde: amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a ti mesmo. Aí o Senhor Jesus fala para ele: respondeste bem, faça assim e viverás. Aí ele, sem graça, que ele não esperava aquela resposta, e ele queria botar o Senhor Jesus em xeque, ele falou: mas quem é meu próximo? Aí ele faz aquela parábola que todo mundo conhece do bom samaritano. E ali o Senhor Jesus manda ele escolher entre 3 exemplos que ele fala quem foi o próximo. Falou: o próximo foi aquele que ajudou, que pegou o rapaz, botou no cavalo, levou para uma estriparia, pagou os custos do cuidado dele. Falou: faz bem, vai e faz o mesmo. Então ali ele concluiu aquele ensinamento acerca daquilo que ele estava querendo falar. E essa parábola é tida como uma das mais difíceis de interpretar. Se você for ver 10 explicações, as 10 explicações vão falar um resumo diferente. Porque ela parece que dá o entender que Deus está aprovando o que é errado. Parece que Deus está aprovando aquilo que aos olhos humanos não seria digno ou seria honroso. Porque você começa a meditar nessa parábola e você tem que entender que nessa época do Senhor Jesus era comum um homem que tinha muitas terras, propriedade, arrumar um administrador para que ele contratasse pessoas para que viesse plantar naquela localidade, e com a colheita ele pagava o arrendamento daquela terra. Então quem plantava oliveiras, que é o que dá origem à azeitona, que dá origem ao azeite, ele ia pagar com azeite. Aquele que plantasse uvas, depois que ele colhesse a uva e produzisse o vinho, ele pagaria com vinho. E se for com trigo, da mesma forma, e for qualquer outro tipo de planta, seria da mesma forma. E o Senhor ficou sabendo que aquele administrador que ele estava à frente das suas terras, das suas posses, estava defraudando. E isso fica bem nítido na reação dele. Porque se você não está roubando, ou se você não está agindo de uma forma errada, se alguém te acusa e você sendo inocente, você não vai aceitar aquela acusação. Fala: não, eu não estou fazendo isso. Mas ele não tem essa reação. Ele falou: e agora o que eu vou fazer? Porque realmente é verdade. Ele estava defraudando os bens do seu patrão. Ou seja, ele não estava repassando ou não estava levando ao seu chefe aquilo que era devido, o retorno devido e esperado. E ele diz que o Senhor fala para ele arrumar a casa que ele seria despedido. E ele toma ali uma atitude. Ele fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa porque o meu destino certo será o desemprego. Eu vou ser destinado a mendigar. Eu vou agora padecer porque eu vivi numa situação boa. Mas agora eu vou ter na minha frente uma situação que eu não estou acostumado. Terei que trabalhar. Como ele não tinha o hábito de trabalhar, era um preguiçoso. Ele falou assim: trabalhar a cavalo é impossível, eu não tenho força. E mendigar, eu tenho vergonha. Porque quem vai dizer: pô, o homem vivia no bom e do melhor, agora está mendigando. E ele começa a pensar numa forma para ele sair daquela situação. E ele chama os devedores do seu patrão e faz uma proposta. Fala: você deve quanto? Eu devo 100. Então escreve aqui que você deve 50. E aquele homem fica preso. Aquele rapaz, ele fica com a dívida. Porque a dívida foi jogada pela metade. Então futuramente, se ele vier procurar aquele homem, ele não vai poder negar qualquer coisa. Porque ele pode voltar lá ao seu senhor e falar: ó, ele não devia só 50 não, ele devia 100. Então aquele homem também fica refém daquela situação. Ele é favorecido na primeira instância, ou seja, no primeiro processo. Ele é favorecido, mas em contrapartida ele fica refém daquela pessoa. Ele fica obrigado a retribuir o favor. Ele falou: se esse camarada vier aqui amanhã me pedir um prato de comida, me pedir um lugar para dormir, eu vou ter que ceder, porque eu também tenho uma dívida para com ele. E ele chama um outro rapaz e faz essa proposta: tu deve quanto? Devo 100. Então escreve aí que você deve 80. Mas eu te pergunto, você como o patrão, o dono, você sabe que alguém está te roubando. Você iria despedi-lo ou ia mandar ele organizar alguma coisa, já sabendo que ele está desviando ali os bens da sua empresa? É lógico que, humanamente falando, você mandaria embora.
E jamais você aceitaria ou você ia elogiar se ele pegasse uma dívida que era de 100 e baixasse para 50, porque o objetivo da empresa é o quê? Ter lucro. Mas se ele está baixando a dívida de 100 para 50, que lucro você vai ter? Nenhum. Mas só que o estranho é que nessa parábola o Senhor elogia a atitude que ele tem. Fala que ele foi um homem inteligente. Aí temos que começar a interpretar a parábola. Quem é o Senhor? É Deus. Quem é o administrador? Somos eu e você. E quem é a pessoa que está devendo? São as pessoas que nós nos relacionamos. Aí temos que começar a botar as peças em linha e entender qual é a lição que o Senhor Jesus quer nos apresentar. Todos aqui conhecem a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pão de cada dia nos dá hoje. E perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos ou os nossos devedores. Na verdade, é uma relação tripla. Se eu não perdoo a dívida de alguém, que na verdade a dívida é o pecado, Deus também não perdoa os nossos. E aqui ele começa a fazer uma relação, porque não somente aquele administrador estava em dívida, mas também outras pessoas que tinham se relacionado com aquele administrador. Ambos estavam devendo ao Senhor. E ele faz ali um elogio. E ele vamos trazer para esse mundo real para que a gente venha entender. De Deus nós recebemos recursos nessa terra. Diversos. Nós recebemos nosso corpo, saúde, temos o tempo, nós temos dons, inteligência, temos sabedoria, nós temos dinheiro. Tudo isso vem de Deus. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela contém. A prova de que nós não temos nada é que todos, quando chegam a um determinado momento da vida, ele fala: nesse mundo nós não vamos levar nada, porque todos concluem que realmente nós não temos nada. Aqui na verdade nós somos administradores. Nós administramos aquilo que Deus nos dá. E o recurso não é somente material e financeiro, mas você pode usar um recurso que Deus te deu para fazer o bem, como para fazer o mal. Glória a Deus, todos aqui chegaram andando, né? Nesse sol quente, nessa tarde de domingo, que deve estar beirando os 40 graus, mas todos estão aqui, não é? Tem muitas pessoas hoje que não puderam se levantar do seu leito. Elas estão entrevadas num leito, presas a uma doença em que ela não pode se levantar. Então você recebeu de Deus aí um recurso, que é você poder andar, você falar, você poder glorificar o nome dele. Você veio aqui hoje, você adorou a ele, mas você poderia ter feito outras coisas com essa saúde que Deus te deu, com essa riqueza que Deus te deu, porque isso é uma riqueza. Então hoje muitas pessoas estão usando essa riqueza para fazer outras coisas. Você resolveu vir aqui hoje adorar o nosso Deus, glorificar o nome dele, mas hoje muitas pessoas estão usando o vigor físico para assaltar, para estuprar, para matar, para fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Então ela está dissipando uma riqueza que Deus lhe deu. Ela está usando aquilo que Deus lhe deu, que é uma riqueza, para ter retorno nenhum. Que vantagem Deus tem se Ele te levanta todo dia de manhã, porque quem faz isso é Ele? Se Ele te levanta para você fazer o mal, que retorno Ele está tendo com isso? Que retorno que Deus tem quando Ele levanta um homem que vai sair para roubar, que vai sair para assaltar, que vai sair para matar os outros, que vai sair para adulterar? Que vantagem Deus tem com isso? Nenhuma.
Mas vai chegar um momento que mesmo tem que prestar conta. O que você está fazendo com aquilo que eu coloquei na sua mão? Ontem eu estava em casa e a minha esposa falou assim: amor, vamos lá no parque dar uma volta, que eu estou meio angustiado. Eu falei: vamos embora. Aí estamos lotados, o Parque Madureira, ontem, feriado, lotado de gente. Ela falou: vamos por ali que está mais vazio. Mas chegou um determinado momento que estava tão cheio que não tinha mais lugar vazio. Estava cheio. E tivemos que passar entre duas mulheres. Só que no exato momento que a gente estava passando entre as duas mulheres, uma estava recebendo uma cantada. E deu a entender que ela era comprometida. Aí a outra que estava com ela, a amiga dela, falou assim: mulher, deixa de ser besta. Para que fidelidade? Usa esse corpo que Deus te deu para você ser feliz. E a mulher está aqui de testemunha. E graças a Deus que a mulher era feia. Porque se fosse bonita, ia dar um problema para mim. Está falando isso para você, safado. Você gostou, né? Ainda bem que ela era feia. E ela falou assim: dá vontade. Me desculpa o linguajar, mas o Senhor Jesus, ele usava a realidade para ilustrar as coisas, para mostrar. Ele falou para a mulher samaritana, lá em capítulo 5 de João: traz teu marido. Eu não tenho marido. Ele falou: o que você tem não é teu. Então ele fala a realidade, é o que nós vivemos hoje. Naquele meio, naquela multidão, ela falou: usa esse corpo que Deus te deu e dá a vontade. Para que fidelidade? Mas se ela tivesse numa cadeira de roda, ela poderia fazer isso? Se ela tivesse entrevada numa cama deitada, ela poderia fazer isso? Não. Então ela estava usando uma riqueza, ou estava sendo aconselhada para usar uma riqueza que Deus te deu para praticar o mal. O que Deus ganha com isso? Qual é a vantagem que Deus tem em fornecer para essa pessoa esse recurso? Muitas pessoas hoje que têm uma inteligência acima do normal estão agora se reunindo para ver uma forma como é que ela pode me lesar e lesar você. Elas estão pensando uma forma que ela vai fazer para te dar um prejuízo, me dar um prejuízo e levar vantagem em cima da gente. Mas ao mesmo tempo, hoje tem pessoas que estão se reunindo para elaborar uma forma ou uma solução para curar o câncer. Elas estão usando o recurso que Deus deu, que é a inteligência, que é a sabedoria, para resolver o problema de pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão com doenças incuráveis. E elas estão ali sem dormir, comendo mal, mas se empenhando para que ela venha trazer ali um retorno para o bem-estar do próximo. Enquanto outros estão usando o mesmo recurso, que é a sabedoria, que é a inteligência, para praticar o mal. Ele está ali destinado a fazer aquilo que não é correto. Mas Deus vai pedir contas de tudo isso. Deus vai cobrar. Não pense que vai passar despercebido. Tem muitas pessoas hoje, ou durante essa semana, que receberam o seu salário e tendo a sua família para sustentar, elas foram para a prostituição, foram consumir drogas e gastaram todo o seu dinheiro com cocaína, maconha, prostituição. Ah, mas o dinheiro é meu. Não. Tudo que você tem vem de Deus. Se você ganhou dinheiro é porque você trabalhou. E se você trabalhou é porque Deus te deu condições de trabalhar. Porque ninguém levanta uma mão ou um pé se Deus não permitir. Até uma folha que cai de uma árvore é porque Ele permite. Então, se chegou esse recurso na minha mão, é porque vem de Deus. Agora, o que Ele tem feito, o que você e eu temos feito com esse recurso que chega nas nossas mãos? Com que você tem empregado aquilo que você tem recebido de Deus? Você tem investido para que tenha retorno, não só para o próximo, mas também para Deus? Ou você tem dissipado os bens que Deus tem te dado?
temos que começar a refletir. O que você tem feito com o tempo que Deus te dá? Hoje estamos aqui investindo horas das nossas vidas para ouvir do Senhor uma inspiração, aqui um ensinamento, porque eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela não é de interpretação pessoal. Muita gente pensa que o pregador é como se fosse um professor de matemática, que ele é o exemplo, que ele sabe tudo. Não é. O pregador ele tem que falar o que a palavra diz. Não pode trazer uma interpretação pessoal, o que eu acho, mas é o que Deus acha. E eu tenho que me esforçar para chegar naquilo que Deus quer. Então hoje você decidiu estar aqui para ouvir de Deus uma direção, um ensinamento, para que você venha botar em prática, para que você venha ter um retorno. E a palavra continuando, e a palavra diz que depois que Deus elogia esse homem que toma essa atitude, ele diz assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por que isso? Se nós formos nos mobilizarmos para fazer algo para o reino de Deus crescer, é uma dificuldade, é uma guerra. Agora, se você for levantar fundos para ter um evento onde tem a prostituição, drogas, meu irmão, vai sobrar recurso. E quando acabar, não, a gente vai lá buscar mais. Não, faltou, a gente vai lá agora resolver isso. Então a nossa dedicação como os filhos da luz é inferior do que é como filho das trevas. O homem antes de se converter era bravo, era valente. Aí Deus manda ele evangelizar num lugar perigoso. Mas ele vivia naquele meio. Ele vivia no meio onde tem armas e ele não tinha medo. Mas aí quando ele se converte, fala: não, lá é muito perigoso. Não posso ir lá não. Agora já ficou perigoso. Porque já não tem mais aquele despertar que o outro tinha para fazer o mal. Temos que nos despertar para fazer o bem. Para andar de acordo com a palavra de Deus. Para fazer aquilo que Deus deseja. A nossa vida aqui nessa terra é muito rápida. Nós passamos aqui como um vento, assim diz a palavra. É como se fosse uma brisa. Nós não temos aqui uma permanência muito longa. E ele dá essa parábola para começar você a meditar. O intuito do Senhor Jesus é começar a fazer o povo pensar naquilo que ele tem feito. Nós temos marcado a nossa estadia aqui como diminuindo a dívida dos outros com o Senhor, Ele se agradando da gente. Nós temos aumentado a dívida dos outros, porque assim como ele ficou bem com o patrão, ele também conseguiu diminuir a dívida daqueles que estavam devendo ao patrão. Como é que nós devemos entender isso? Mateus 25, o Senhor Jesus fala que quando ele sentar no seu trono, ele vai chamar um grupo de pessoas e fala: vem, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive nu e me vestiste, eu tive doente e foste me visitar, eu tive, ou seja, vaguejando, né? E me hospedaste. Tudo ação de alguém que fez alguma coisa por alguém. O que nós temos feito no pelo mundo? Isso nos será cobrado. Aí o outro grupo de pessoas, ele fala: vocês não são dignos de entrar nesse lugar. Aí interroga por quê? Fala: porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive nu e não me vestiste, eu tive doente e não me visitaste.
Talvez você já passou por essa experiência. Muitos amigos seus, quando te chamaram para fazer o que é errado, eu já passei por isso, e eu participei dessas coisas erradas, eles estão contigo. Mas eu não sei se você já passou por uma dificuldade na vida, onde você vai ver que ninguém fica. Eles, mete o pé. Você só fica sozinho. Eles estão contigo para fazer aquilo que não é bom. Mas no momento de dificuldade, é cada um por si. Eles não vão ficar. Então temos que entender que a nossa convivência está sendo boa hoje para o meu bem-estar. Se ela vai ser, num dia de dificuldade, algum retorno para mim. Se vai ter alguma coisa em troca. Porque essa palavra diz que aquele que recebeu ali a diminuição da dívida, ele ficou com o dever de ajudar aquele quando tivesse necessidade. Mas eu ajudar você a fazer coisas erradas não te coloca numa situação presa a mim com uma dívida. Pelo contrário, porque eu estou ajudando você a se afundar. Aquele que me chama para usar droga, ele não é meu amigo. Aquele que me chama para roubar, não é meu amigo. Ele está dissipando seus bens, seus recursos, e ainda me chamando para compartilhar com eles. Estou fazendo o que ele está fazendo também, mas nem eu nem ele não temos retorno algum. E muito menos o nosso Senhor. E a palavra diz que esses homens que receberam ali essa recompensa ou esse abatimento da dívida, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Ou seja, quando eu uso o recurso que Deus me deu para colaborar com o ser humano, com um próximo, com alguém que eu possa ajudar, e essa pessoa, através desse ato de amor, se achega a Deus porque ele entende que esse é o caminho, eu estou enviando para o reino de Deus uma pessoa que vai me receber. Eu estou usando esse recurso para angariar almas para que venham me receber nos tabernáculos eternos. Eu estou enviando para lá pessoas que um dia, quando chegar lá, falam, naquele dia de necessidade, aquela sua atitude para comigo foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje. Então aquele que vai levar pessoas para o reino de Deus não são aqueles que estão dissipando os bens, mas aquele que está usando os recursos de Deus para diminuir a dívida dos outros. Então há necessidade de eu investir tudo isso que eu tenho recebido de Deus em prol, em necessidade ou em retorno para Deus. Temos que começar a meditar na nossa conduta. Eu estava vendo uma reportagem essa semana no Facebook. Estima-se que durante 300 anos se passam 11 gerações. E 11 gerações, ou seja, o meu pai e minha mãe, são dois. Do meu pai e da minha mãe vem mais duas pessoas, que são meus avós. Da minha mãe também, são 4. Aí dos meus bisavós, são 8. No final de 11 gerações, nós temos mais de 4.000 pessoas. E se eu for procurar saber, há 100 anos atrás, quem era o meu antecessor, eu não sei o nome dele. De tão insignificante que é a nossa passagem pela terra. De tão pequena que é. Então, se eu tenho esse pouco tempo e eu deixar marcado por tudo aquilo que não presta, já que o tempo é tão pouco, isso vai agravar minha situação. Eu tenho muito pouco tempo para fazer algo que seja bom. Eu estava conversando antes com meu pai ali, eu lembrei de uma ilustração. Um homem ficou muito rico e ele tinha uma cidade no meio do deserto,
onde pessoas que atravessavam até chegar naquela cidade passavam privações e necessidades, sede, principalmente, né? E muitos morriam pelo caminho. E um homem muito rico, ele fez uma estátua imensa, muito bonita, investiu um dinheiro grande naquela estátua. Ele falou: vou fazer isso para o meu nome se tornar nobre, e ninguém vai se esquecer de mim. Passado algum tempo, um homem que morava naquela cidade também, chegando naquela estátua, quase sucumbindo, ele olhou aquela estátua e foi embora. E ele teve a ideia de fazer um poço, porque quase morreu naquela travessia. E ele fez um poço ali naquele lugar e conseguiu achar água. Passado um tempo, esse homem morreu. E os viajantes, quando passavam pelo aquele caminho, e já estavam sucumbindo por causa da agressividade, do tempo, do calor, eles bebiam água daquele poço, se fortaleciam e seguiam a sua jornada. E quando estavam bebendo água, olhavam para aquela estátua, falavam: que homem idiota fazer uma estátua dessa aqui, para que serve? Não serve para nada. Agora, bendito esse homem que fez esse poço, porque já salvou muitas almas. Então, o que nós estamos querendo fazer? Tornar o nosso nome nobre ou levar a bem-estar ao próximo? Ou fazer o próximo estar vivendo bem? Porque temos hoje um levante de pessoas que estão destinadas a fazer os outros sofrerem. Temos que ser diferentes. Aquele que se diz servo de Deus, ele tem que colaborar para o bem-estar do próximo. E não ser instrumento para fazer pessoas serem penalizadas. Pessoas sofrerem. Ah, mas eu faço com o meu dinheiro. Eu bebo, eu fumo, eu cheiro, eu fumo maconha com o meu dinheiro. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas será que essa tua atitude não está trazendo prejuízo para outras pessoas? Será que essa atitude não está prejudicando a outros? Ou a tua própria família? Seu pai, sua mãe, seus filhos? Será que eles não estão sendo prejudicados com essa atitude que o recurso você diz que é seu, mas na verdade não é? Porque nós não temos nada. Temos que começar a usar aquilo que Deus nos dá para fazer a sua vontade e levar alegria ao próximo. Porque para fazer o que é ruim, hoje já estão com a cota esgotada. Já passou da cota. Para fazer chorar, hoje, a cota já estourou. Temos que começar a levantar pessoas para fazer rir. Quantas vezes você já se dedicou a ir visitar uma pessoa, a ir no orfanato, no hospital? Mas muitos hoje botam a sua vida em risco para ir defender a bandeira do clube. E se for preciso tirar a vida de alguém. Se preciso for tirar a vida de alguém. Que retorno isso traz para a sociedade? Que vantagem tem isso para Deus? A pessoa usa seus recursos para promover aquilo que é ruim. E temos que começar agora a ter a sinceridade para nos julgarmos, para analisar como é que está a nossa conduta. No momento de dificuldade, que é o maior que eu acho na vida, que é o momento do falecimento, faltam palavras para você falar para a pessoa. E quando você chega num cemitério e você vê um homem lá dentro do caixão, uma mulher, e você sabe que aquela pessoa pintou os canecos, mas a nossa esperança é falar que Deus tenha em bom lugar. Todos nós falamos isso. Mas aí o Senhor na palavra fala: se você, com as riquezas terrenas, que são transitórias e passageiras, vocês não são fiéis, como é que eu vou confiar a vocês as verdadeiras riquezas? O que ele quer dizer com isso? Hoje nós estamos vivendo num corpo em que uma bactéria, um mosquito pode te matar. Se você não consegue usar esse corpo para fazer o bem, você consegue fazer o mal com esse corpo que um vírus consegue acabar?
Imagina alguém com um corpo glorificado, com um corpo revestido de poder. Se com um corpo que a bactéria come, desaparece, que vira pó, a pessoa consegue fazer atrocidades, você imagina se ela tivesse um corpo glorificado. O que ela faria? Se com um recurso pequeno ela consegue fazer tanto mal. Aí fala, se vocês não conseguem administrar essas pequenas coisas para converter para o bem, como é que vão ser confiadas a vocês as verdadeiras riquezas? Aqui nós estamos passando por uma prova. Se eu não consigo administrar bem esse pequeno recurso que é me dado, certamente eu não vou estar apto para usar aquilo que Deus lhe dá na eternidade. Porque a palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Hoje nós se impressionamos com coisas pequenas, e homens se vendem por causa de carro, casa, ou coisas passageiras. Se ele se corrompe com isso, ele não pode habitar num lugar onde tem muito mais riqueza. Então por isso que essas riquezas não serão confiáveis. Eu vou te fazer duas perguntas. Você não precisa responder, mas só para que você venha meditar. E você também que possa estar vendo esse vídeo, que você medite nisso. Se hoje você morresse, quantos estariam no cemitério? Quantos amigos estariam lá? Quantas pessoas sentiriam sua falta? Quantas pessoas falariam, essa pessoa aqui, num momento de dificuldade, ela foi crucial para a minha vida? Foi Deus que colocou ela na minha vida. Medite nisso, pense nisso. Quantas pessoas sentiriam sua falta verdadeiramente? Chorariam, porque não só pela falta pessoal, mas pelos ensinamentos, por tudo que fez. Pense nisso. Quantas pessoas, se realmente, não por um ato de educação, mas de sinceridade, sentiriam a sua falta? Hoje tem muitos homens que se dizem de Deus. Quando ele sai para fazer alguma coisa, sai de casa, aí a mulher fala, leva teu servo em paz, porque ele demora, que ele não volte tão cedo. É uma presença indesejável. Você hoje é uma presença indesejável? Se eu não me engano, em 2 Crônicas, capítulo 22, fala que teve um homem que morreu e ninguém deu falta. Não fez falta alguma. Não fez falta nenhuma. E tem pessoas que, quando alguém relata uma morte de alguém, aí fala assim, já foi? Tarde. Já tinha que ter ido há muito tempo. Por quê? Porque não conseguiu angariar amigos. Isso que Deus deu para praticar o mal. E eu vejo que hoje na sociedade está impregnado uma hipocrisia muito grande. E eu lembro de um relato, eu não sei se é verdadeiro, mas que deve ser bem verdadeiro isso no sentido que existe, né? Eu não sei se aconteceu, ou se é uma parábola. Estava no enterro lá o homem dentro do caixão e a viúva sentada do lado do caixão, e vinha uma pessoa e olhava lá para o homem e falava, tão bom, né? Esse homem vai valer tanta falta. Aí aquela pessoa saía. Aí vinha outro
Como é que pode? Morreu tão novo. Fez tanta alegria pra gente. Um homem de família, né? Aí vinha outro. Eu gostava tanto dos filhos, né? A família amava tanto ele, né? Aí a viúva se levantou os olhos e falou: meu filho, vem cá. Vai ali dentro do caixão, olha, vem quem que tá ali. Esse é meu pai que tá ali dentro. Não pode ser ele. Não é esse homem que eu conheço. Não pode ser ele. Acho que estou enganado. Por causa da hipocrisia que está instaurada na sociedade. Temos que passar um raio-x verdadeiro e olhar a nossa vida, a nossa conduta e ver se realmente estamos usando os recursos que Deus tem nos dado para quando nós partirmos para os tabernáculos eternos, se os amigos que nós vamos deixarmos aqui, se vão sentir a nossa falta, e se os amigos que mandaram-nos para lá estarão nos recebendo. Muitas pessoas estão fazendo guerra aqui e falam que mandou fulano para o inferno. Ele só está indo na frente para receber aquele que mandou, para fazer a recepção. Ele só está indo preparar a recepção, porque a nossa vida não se resume a esse período que nós estamos passando aqui. Então nessa parábola, o Senhor Jesus, ele começa a nos direcionar para que venhamos entender que esses recursos que nós recebemos, temos que investir para o bem de pessoas e assim também investindo no reino de Deus. Muitas pessoas têm recebido os recursos de Deus porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Ele não faz nenhum bem. Então tudo que você recebe que seja para promover alguma coisa, ele vem de Deus. Mas muitos recebem de Deus e investem no reino do diabo. Eles não pegam de Deus e transformam em benefícios para o reino de Deus. Eles pegam de Deus e transformam em atrocidades e plantam naquilo que vai fazer mal, naquilo que não é para o bem. Então por isso que a palavra é a parábola do administrador infiel. E se a pessoa ela não se ligar e não mudar sua conduta, em vez de dissipar os bens que ela tem recebido e transformar isso em benefício da sua família, do seu próximo, das pessoas que te circundam, dos seus amigos, mas ela transforma em malefício. Ou seja, quando eu recebo o recurso de Deus e eu promovo o mal-estar de pessoas, eu não estou plantando para o bem, eu estou plantando para o mal. Eu tenho que começar a investir no reino de Deus. Eu tenho que começar a promover o bem-estar, não só meu, mas da minha família. Muitos pegam aquilo que receberam de Deus e promovem no seu benefício pessoal, nas suas vontades, nos prazeres da sua carne, mas isso à custa de sofrimento daqueles que são da sua família, daqueles que são seus. Então temos que perdoar os nossos devedores. Ou seja, se alguém pegou o recurso que veio de Deus e fez algum mal contra você, você não deve retribuir. Você faça o contrário. Pega o recurso que Deus te deu e promova o bem. Se possível for, até daquele que usou para te fazer mal. Entenda que isso lhe será cobrado. Não só de cada um aqui, mas de todos. Então a gente somos salvos pelas obras? Não. Nós somos salvos pela fé. Mas para mim mostrar a fé,
eu tenho que ter obras. Então eu tenho que apresentar o relatório de tudo aquilo que me chegou às mãos. O que eu tenho feito? O que eu tenho investido naquilo que eu recebi? Eu tenho promovido o que é ruim ou eu tenho promovido o que é bom? E eu tenho que fazer uma análise crítica. E não pense que o recurso que nós recebemos provém da nossa força, do nosso braço, da nossa inteligência. Porque se nós andamos, falamos ou fazemos qualquer coisa, é porque Deus assim permite. Porque sem a permissão dele, nós não conseguimos fazer nada. O Senhor Jesus fala: sem mim, nada podeis fazer. Então comece a usar aquilo que você recebeu de Deus para promover o bem, para fazer aquilo que é o bem. Agora, para arrematar, não pense que isso é fácil. Isso é difícil. Porque quando você usa esses recursos para fazer o bem, você abre mão da sua vontade. Muitas das vezes que a gente está aqui é uma luta, uma guerra. Porque a nossa vontade não era estar aqui. Para você perdoar alguém é uma luta, é uma guerra. Porque a sua vontade não era perdoar. Para você fazer o bem e ajudar uma pessoa, você tem que contrariar a sua vontade. Que nós, por natureza, nós somos individualistas e egoístas. Então temos que fazer aquilo que é contrário à nossa vontade. Não é fácil. Mas é esse o caminho que devemos seguir. Devemos plantar a semente que nos foi dada, para que o fruto venha a ser apresentado e glorificar o nome do Senhor. Então, meus amados, resumindo essa parábola, o que o Senhor Jesus quis falar com essa parábola? O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? O que você tem feito com o seu tempo, com o seu corpo, com a sua inteligência, com o seu dinheiro? O que você tem feito? O que você tem, aonde você tem aplicado esses recursos que chegaram à sua mão? É essa meditação que ele deixou. É esse pensamento que ele deixou nessa parábola. Para que venhamos meditar no que temos investido, os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Porque isso nos será cobrado. Todos seremos cobrados. Amém? Você pode, fique de pé, por gentileza.